Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula bônus, onde nós vamos falar sobre inteligência positiva. Essa aula foi baseada em cima desse livro, tá? Do Shirzad Chamini. Não sei se é exatamente assim que se fala. O que importa é o conteúdo que eu vou trazer aqui para você, tá? Aqui no livro ele fala porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Gente, primeira coisa, isso é autoconhecimento na veia, certo? E autoconhecimento é o que nós precisamos constantemente buscar. Por quê? Porque através do autoconhecimento, através de nós nos conhecermos mais, é que nós tomamos consciência. E a mudança, ela começa quando? A partir da consciência. A partir do momento que eu perceber que, isso eu não estou fazendo muito bem, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ter mais essa habilidade, mais essa competência, eu preciso mudar esse comportamento. A partir desse momento é que nós damos o primeiro passo para o nosso processo de mudança, tá? Então você está aqui no fluxo do sucesso justamente para performar, né? Para trazer de dentro de você todo o teu potencial e colocar ali no dia a dia, na tua profissão, na tua vida, né? Nos teus relacionamentos e na tua qualidade de vida. Então, tá aí a importância de mais uma ferramenta que eu estou trazendo aqui para você se conhecer mais e partir para a mudança. Você já percebeu que o que eu trago sempre é conteúdo, teoria, ações e eu sempre sugiro muito prática, é ação e foco no resultado, né? Então, como é que a gente vai fazer essa aula aqui? Eu vou explicar um pouquinho sobre a inteligência positiva, eu vou explicar um pouquinho sobre a mente sábia, mente sabotadora, e nós vamos fazer o teste. Você vai fazer o teste que o próprio livro traz, tá? Eu vou te mostrar, vai ter o link aqui abaixo também da aula. Você vai fazer o teste, depois você vai poder imprimir esse teste. Tem lá um resumozinho no teste do livro, tá? Que é bem bacana e também vai dar o teu resultado, bem certinho. Mas depois eu te explico melhor, só para entender. E claro, depois nós vamos falar de dicas que você vai colocar em prática para conseguir melhorar aquilo que o teste trouxe, tá certo? Então, vamos para minha tela. Vamos aqui para minha tela para você acompanhar os slides, que fica muito mais fácil para assimilar o conteúdo, né? Então, tá aqui a capinha do livro, que eu já falei, porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. E uma frase de impacto que ele traz muito no livro aqui, que é: sua mente é sua melhor amiga, mas também é sua pior inimiga, dependendo de como ela está trabalhando no dia a dia. Se está trabalhando a seu favor ou contra você, tá? E isso funciona para todas as pessoas. O cérebro e a mente, ele tem um funcionamento igual para todos. O que muda são as programações que nós temos ali dentro e que fazem a diferença no nosso dia a dia, tá? Então, todo mundo tem os seus conflitos internos, tem a sua mente trabalhando como sábia, tem a sua mente trabalhando como sabotadora. Aqui tem algumas pesquisas bem interessantes, tá? Que vai te ajudar, depois até vou deixar esses slides também aqui como material de apoio, vai te ajudar a entender por que é tão importante ter inteligência positiva. Ó, uma análise de mais de 200 estudos científicos diferentes que coletivamente testaram mais de 275 mil pessoas, concluiu que o QP, que é o quociente de positividade maior, leva a os salários maiores e maior sucesso nas áreas de trabalho, casamento, saúde, sociabilidade, amizade e criatividade. Negociadores com QP maior, porque, assim, gente, só para eu voltar aqui que eu acabei não falando, o que é a inteligência positiva? É você conseguir analisar o quanto do seu dia a sua mente está trabalhando, tem um quociente de positividade que ela está trabalhando como sábia ao invés de sabotadora. Então, nós vamos ver aqui o que é a mente sábia e vamos ver depois, através de um assessment, né, um teste, quanto está o teu quociente de positividade hoje. E você vai ver, então, se naquele dia ela está trabalhando mais como sábia. E você vai conhecer quais são os sabotadores, todos os sabotadores, e quais são os seus sabotadores que hoje podem estar impedindo você de ter esse resultado maior que você espera, tá? Só para eu continuar aqui e explicar melhor o que é esse QP. Então, aqui falamos de negociadores com QP maior, tem mais probabilidade de conseguir concessões, fechar negócios, construir futuros relacionamentos de negócio, como parte dos contratos que negociam. Trabalhadores com QP mais alto faltam menos por doença e têm menos probabilidade de se sentirem sobrecarregados e de pedirem demissão. Gente, eu faço um trabalho
de mentoria comportamental integrativa dentro de empresas, onde eu vejo isso na prática acontecendo, tá? Onde nós trabalhamos a positividade, onde nós trabalhamos o aprender a lidar com as coisas e aumenta muito a frequência das pessoas no trabalho. Médicos que mudaram para um QP maior fazem diagnóstico mais acurados, 19% mais rápido. CEOs com QP maior têm mais probabilidade de liderar equipes felizes que relatam a atmosfera de trabalho como sendo propícia a um bom desempenho. Equipes de projeto com gerentes com QP maior se saem 31% melhor em média, quanto outros fatores são similares. Gerentes com QP maior são mais precisos e cuidadosos ao tomar decisões e reduzem o esforço necessário para que o trabalho seja feito, inspiram mais sua equipe, né? Uma comparação de 70 equipes mostrou que o QP de uma equipe era um fator para melhor previsão de futuro, então para visionar, para planejar. Na Marinha dos Estados Unidos, os esquadrões liderados por comandantes com QP maior recebiam bem mais prêmios anuais por eficiência e preparação. Esquadrões liderados por comandantes com QP mais baixo tinham os piores desempenhos. Então, aqui só para você ter uma ideia, isso aqui ele traz tudo no livro, para você ter uma ideia o quanto foram feitas pesquisas e o quanto realmente os resultados em várias áreas são potencializados. Então, as pessoas performam mais através de uma mente mais positiva, uma inteligência mais positiva, com um quociente de positividade maior, onde a mente trabalha mais como sábia do que como sabotadora, tá? Então, olha só, a inteligência positiva, ela mede as duas forças entre a mente sabotadora e a mente que trabalha a seu favor, que é a mente sábia. Quando você fizer o teste, você vai ver que o percentual que dá é o tempo, ó, é a força medida entre as duas mentes, tá? A sua mente, como eu já falei antes, é sua melhor amiga, mas também é sua pior inimiga. E a inteligência positiva mede a força relativa desses dois modos da sua mente. Detalhe, quando você fizer lá o teste, o assessment do quociente de positividade, você vai ver que se você repetir o teste todos os dias, vai dar diferente, tá? Porque ele vai medir as 24 horas. Depois eu vou te explicar melhor. Agora, os sabotadores já são coisas que estão enraizados em nós há mais tempo. Então, são sinapses neurais que nós vamos ter que modificar. Ele não oscila tanto de um dia para o outro. Realmente, assim, os sabotadores são os comportamentos que já estão aí enraizados. Algumas crenças são as formas é uma forma que o teu cérebro arrumou lá na infância de te proteger. Já vou te explicar melhor. E ainda agora, na idade adulta, ele ainda está trabalhando, mas você não precisa mais dele. Então, quer dizer, ele deveria te proteger, mas ele está te atrapalhando, tá? Então, o QP é a sigla do quociente de inteligência positiva. O seu QP, deixa eu só tirar um negocinho aqui, é a sua pontuação de inteligência positiva expressada em percentual, indo de 0 a 100. Na prática, o seu QP é a porcentagem de tempo que a sua mente age como sua amiga em vez de inimiga. Ou, em outras palavras, é a porcentagem de tempo em que sua mente está agindo a seu favor em vez de sabotá-lo. Percebem que eu estou repetindo várias vezes isso aqui, mas é para ficar bem impregnado aí na tua mente o que é esse QP. Tá? E a importância dele. E a gente não tem todos os dias ali uma vozinha, você quer fazer uma coisa e tem, não, mas não faz, não vai dar certo, você não vai conseguir. Então, a mente sábia e a mente sabotadora trabalhando aí. Eu acho muito interessante a forma com que esse escritor traz esse estudo no livro, tá? Eu já li 2 vezes o livro, cada vez que eu leio, eu aprendo mais e mais, vale muito a pena, sugiro a leitura, inclusive, tá? Você tem que estudar o livro, não é só ler, é um livro mais denso, assim, tá? Vamos lá, adiante. Agora não está querendo ir adiante o meu slide. Você acha que a sua mente age mais como sua amiga ou como sua inimiga? É muito simples avaliar. Se você está tendo os resultados profissionais, pessoais, de qualidade de vida nos seus relacionamentos que você quer, é possível que a sua mente esteja trabalhando, na grande maioria dos dias, mais como sábia. Não tem como, vai ter momentos que a nossa mente vai estar com um QP muito baixo, tá? Dependendo do que a gente viveu, quais emoções, o que a gente sentiu, o que a gente vivenciou naquele dia em específico. Mas quando você é só de vez em quando, você não interfere tanto nos teus resultados. Quando isso é uma constância, os teus resultados vão sendo afetados porque tua mente está muito tempo trabalhando como sabotadora, tá certo?
Ah, vamos cortar isso. Aqui mais um pouquinho do sábio. O sábio, então, representa a parte mais profunda e inteligente de você. Ele é a parte que pode se elevar acima da confusão e não permitir se deixar levar pelo drama, pela tensão do momento e nem ser vítima das mentiras que os teus sabotadores contam. A perspectiva dele, do sábio, né, de qualquer desafio que você encara, é que esse desafio ou já é uma dádiva e uma oportunidade ou pode ser transformado nisso. Então, quer dizer, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, quanto mais você quando acontece uma coisa negativa, porque para todos nós acontece a dor inevitável, né? Quanto mais você sabe lidar com aquilo, mais então a tua mente está funcionando como sábio para você, ok? Só para você entender o que eu coloquei aqui. O sábio, os 5 grandes poderes do sábio são explorar com grande curiosidade a mente aberta, né, de buscar sempre o aprendizado, ter empatia consigo mesmo e com os outros e levar compaixão e compreensão a qualquer situação. Quando nós estamos com o sábio funcionando mais, nós inovamos e criamos novas perspectivas e soluções fora dos parâmetros convencionais, então problemas continuam existindo, mas nós achamos soluções muito mais rápidas. Outro grande poder é navegar e escolher um caminho que melhor se encaixe em seus valores e missão mais profundos e básicos, e ativar e ter ações decisivas sem o tormento, a interferência e as distrações dos sabotadores. Então, basicamente, esses poderes aqui são poderes que fazem você virar a chave mais rapidamente, né? Você conseguir fazer com que as coisas que acontecem para você se transformam em evolução, em aprendizado, até em transmutação, e você consegue fazer com que a sua vida não fique patinando, vá adiante, tá? E os sabotadores, o que eles são? Os sabotadores são os inimigos internos, são um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crenças, suposições que trabalham contra o que é melhor para você. Então, os sabotadores, eles foram criados justamente lá dos 0 aos 7 anos, quando nós precisávamos alguns sistemas, alguns mecanismos de defesas aflorados, né? Então, o próprio cérebro é uma coisa bem louca, assim, quanto mais eu estudo sobre o cérebro e a mente, mais encantada eu fico com o poder que ele tem e como ele tem uma sincronicidade, né? Como as coisas realmente vão simplesmente se encaixando ali como deveria ser. Então, os sabotadores, eles são criados lá dos 0 aos 7 anos, justamente para fazer com que nós possamos ser protegidos de algumas coisas que supostamente ele entende que nós que está nos colocando em perigo, certo? Só que o detalhe é o seguinte, nós crescemos e já não precisamos mais dessas defesas, não nessa proporção que esse sabotador está fazendo, né? Porque quando tudo que passa do ponto vira um veneno, né? Como remédio, né? O que a gente chama de mais vira um veneno. Então, os sabotadores são o suficiente, eles nos protegem. Mas se eles forem excessivos, o que acontece? Ele vai fazer com que eles criam, na verdade, eles se transformam em obstáculos na nossa vida. Então, eles não estão mais nos ajudando, estão nos impedindo de performar, entendem? Então, quando vocês forem fazer o assessment, o teste, vai dar lá cada tipo de sabotador direitinho, tá? Todas as características e qual percentual você tem de sabotador. Aí você vai entender um pouquinho mais qual que é esse sistema de proteção, certo? Então, tem muita gente que é hipervigilante, por exemplo, que é um sabotador. Tá sempre muito ansioso, tá sempre muito, vigilante, né? Assim, tá sempre tenso e tal. E aí, possivelmente, aconteceu alguma situação lá na infância que a pessoa se sentiu com medo e o sabotador, então, esse sabotador do hipervigilante, ele entrou em funcionamento e colocou sempre ali um mecanismo de defesa muito ligadão para se acontecer qualquer coisa. Opa, aconteceu qualquer coisa, nós vamos já fazer com que a Ju não sofra novamente, entende? Então, você fica sempre hipervigilante. O que acontece? Além de você ficar sempre ansioso, tenso, você sempre acha que alguém está enganando você, né? Porque em algum momento você passou por essa situação
que você nem precisa lembrar qual é agora, mas o teu sabotador, então, o teu cérebro colocou esse sabotador ali para cuidar de você e agora ele não cuida mais, ele te impede. Às vezes você tem uma parceria de negócios, às vezes você tem uma oportunidade que você poderia ter um bom resultado na sua vida e acaba não tendo porque está ali sempre tenso, ansioso ou sempre achando que os outros estão enganando você. Entenderam? Então, como era importante lá, mas agora já não faz mais sentido, e quando eu identificar quais que são esses sabotadores e eu começar a trabalhar para reprogramá-los no meu inconsciente, fazer ele entender, ó, fica aí bonitinho, só eu vou usar você se realmente eu estiver em perigo, caso contrário, não se manifeste, sabe? E aí você vai diminuir a força desse sabotador e ele vai só trabalhar o suficiente para você quando realmente for necessário e não vai ficar te impedindo de ir adiante, tá? Então, os sabotadores, nós temos o crítico, que é o principal sabotador, tá? Todos nós temos esse sabotador, é como se fosse uma pasta e os outros sabotadores são as subpastas. Então, o pai e a mãe é o crítico ali e os outros são os filhos, tá? Então, o crítico é o principal sabotador, você vai ver que no teste vai dar quanto você é crítico do outro, de si mesmo, né, das situações. E aí tem os subsabotadores ali, que são 9, tá? Que são os cúmplices desse crítico. Então, tem o insistente, o prestativo, o hiperrealizador, aquele que é vítima, hiperracional, hipervigilante, inquieto, controlador, esquivo. Legal que, como eu falei, no resultado do teste, você vai ter bem detalhado a característica de cada um desses sabotadores. E quando você ler, você vai dizer, claro, justamente eu sou essa pessoa mesmo, certo? Então, vamos lá. Só para você entender aqui, agora nós vamos logo partir para o teste, ó. Quando o QP, você vai ver lá que vai ter esse vórtice no teu teste, né? Então, quando o QP é de 75 ou acima, aqui, ó, que é a base dele, ou acima, o cérebro QP está no controle, quer dizer, o sábio, né? E o cérebro sobrevivente está fazendo seu trabalho ao fundo, que é o sabotador, é o cérebro sobrevivente. Ele está ali para te fazer sobreviver, para te proteger, certo? Mas ele está fazendo um trabalho ao fundo, então quer dizer, ele está fazendo o papel dele só o suficiente. Mas se tiver abaixo disso, daí não. Quem está tomando conta de você são os teus sabotadores e você está perdendo toda a tua potencialidade, tá? Os padrões de pensamento do sábio se agigantam no modo de desenvolvimento quando você está acima de 75 e os sabotadores vão para o banco de trás quando o QP fica abaixo de 75, a situação se inverte, como eu falei. Aí, quem está no comando dirigindo aí a tua vida são os sabotadores, se tiver abaixo de 75, tá? E o sábio tá lá no banco de trás, não podendo fazer nada, tá como coadjuvante, tá bom? Então, vamos ao teste aqui. Ali você tem o link abaixo na aula, né? E aqui tá esse link, tá? Que é do próprio livro. Primeiro, você vai fazer o teste, ó, do QP, tá? Então, como é que você vai fazer? Ó, tá vendo? Só vai dando um próximo aqui e... Ó, deste mesmo horário ontem até agora, qual é o maior grau que você teve os sentimentos a seguir? Em que grau você se sentiu intrigado, encantado, fascinado? Aí você vai colocar aqui, né? Vai colocando, ó, vou colocar aqui só para você ver e indo adiante, vou botar tudo moderadamente só para ver, tá? Para você ter uma ideia lá no final que eu tenho que te explicar uma coisa bem importante. Então tem várias páginas aqui, tá? É bastante coisinha. Tá tudo moderadamente. Lê com cuidado, analisa o que você fez de ontem. São as 24 horas. Esse do QP, você vai avaliar as suas 24 horas, certo? Quando você chegar aqui, ó, o que você vai colocar? O teu primeiro nome. Oh, meu Deus. Jusce Nones. Aí você coloca seu e-mail aqui, tá? Aqui não precisa preencher nada, aqui se você quiser você pode colocar aqui tua função, tá? Tanto faz. E aí você vai para o próximo. Detalhe, este teste vai para o seu e-mail em inglês, ok? Então, antes de fechar aqui, você vai salvar. Então, você vai aqui para o próximo, ó. E ele já deu o teste aqui. Aí você vai vir aqui, ó, ou já imprime. Eu sempre sugiro, salva primeiro, depois imprime,
Porque o resultado que ele vai mandar para o teu e-mail, ele manda em inglês. Aqui não, o resultado é em português, tá? Então, digamos aqui, eu vou salvar aqui no meu downloads. Pode dar um nome que você quiser, enfim. Tá? E aqui ele deu o meu teste, tá? Então, olha só. Ele dá um breve resumo, né? O que é inteligência positiva, que eu já expliquei aqui, porque que é importante, a medida, blá, 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 né? Alguns resultados. Ele fala do vórtice, que eu já expliquei para você também. E aqui ele dá, ó, seu resultado de pontuação. Como eu botei tudo moderadamente, ele botou lá, sua pontuação é de 50. Significa que, fora os momentos neutros, a sua mente fica no modo sábio em vez do sabotador 50% das vezes. Isso quer dizer que, de ontem até hoje, se eu tivesse respondido certo lá, 50% do dia minha mente está trabalhando como sábio e me ajudando a chegar nos resultados. O resto ela está me sabotando. Certo? Então, o certo era ter 75 ou mais para que a nossa vida tivesse tendo mais resultados, tá? Ó, e aí tem mais explicações aqui, tá certo? Então, vamos voltar aqui ao teste mais uma vez, né? No mesmo link, mas agora para fazer o teste que avalia os sabotadores, tá? Esse teste é mais demoradinho. Então, você vai clicar aqui e vai colocar, agora não é às 24 horas, é você, seu comportamento, a sua personalidade e tal, tá? Então, você vai colocar aqui, indique sua concordância com cada uma das seguintes afirmações. Tem orgulho de ser racional e analítico? Se é neutro, concordo fortemente, né? Ou concordo, eu vou colocar aqui tudo fortemente. Esse daqui tem algumas páginas, tá? Mas no final é a mesma coisa que eu falei para você no salvar lá, mas eu quero explicar mais uma vez. Ó, botar tudo aqui, percebe, lembrando que aqui não é as últimas 24 horas, tem a ver com a tua personalidade, com o teu comportamento diário, na grande maioria dos dias, na grande maioria das vezes, tá? Bem importante lembrar que se você fizer esse teste novamente, lá do QP, você fizer novamente amanhã, já vai dar diferente. Aqui, se você fizer o teste de novo, daqui a um tempo, que você vai trabalhar algumas dicas que eu vou te dar para enfraquecer esses teus sabotadores que podem estar te limitando, você vai fazer o teste de novo, vai mudar. Tudo que tem a ver com esses testes comportamentais podem mudar. Por quê? Porque nós estamos falando do cérebro. E o cérebro tem neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. Então, quer dizer, se eu mudar o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, eu vou mudar, eu vou condicionar outras sinapses neurais. Então, a mesma coisa aqui, qualquer tipo de comportamento, análise de perfil comportamental cerebral, qualquer teste de autoanálise, né, autoconhecimento para autoanálise e autoconsciência, você pode mudar depois. Eu fiz o teste, deu esse percentual aqui, mas eu comecei a mudar as minhas ações, a minha forma de falar, o meu pensamento, o que eu sentia. Então, eu vou fazer o teste de novo daqui a pouco, já vai dar diferente. Pode ser, se eu também não fizer nada, pode dar pior. E se eu fizer algumas coisas para mudar, vai melhorar o teste, tá? Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, o seu nome, sobrenome, e-mail, né? A mesma coisa, vai em inglês lá. Então, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai salvar aqui. Ó, ele dá o teste aqui, já foi para o seu e-mail, mas foi em inglês, então já pega, já salva. E já imprime, ou só salva e depois imprime se você não tem impressora em casa e tudo mais, né? Beleza. Ó, aí esse relatório aqui, veja bem, ele fala dos sabotadores, explica mais um pouco, ele dá um resuminho do livro, eu acho muito legal esses testes por causa disso. E aqui ele fala de onde vêm os sabotadores, né? Ó, aquilo que eu já expliquei, os sabotadores são um fenômeno universal, todos nós temos. A questão não é se você tem ou não, mas quais tem e quão forte eles são, o quanto eles podem estar impedindo a tua vida. Então, por exemplo, aqui, lá eu coloquei tudo o mesmo, então deu 10 para tudo, né? O insistente, o prestativo, o hipervigilante, inquieto, mas você vai ver que vai dar um gráfico aqui, 7,5, 8, 5. Você vai dar um foco principalmente para os sabotadores com maior grau, tá? Porque esses é que podem estar impedindo você de ter os resultados que você gostaria. E aqui a resposta fala, né, como a sua resposta, tá? Ele fala sobre a tua resposta, e aqui ele explica, ó, cada
um dos sabotadores, a descrição que esse sabotador tem, por exemplo, insistente a perfeccionismo, necessidade de ordem e organização levados longe demais, quais as características, quais os pensamentos que essa pessoa que esse sabotador tem. Então, se você tem evidência, né, tem um percentual acima de 7,5, por exemplo, você tem aqui uma característica, pensamentos muito fortes em relação a isso, os sentimentos que você costuma ter, as mentiras que que esse sabotador costuma contar para que você possa se enganar, né, que a gente fala. Por exemplo, a mentira para justificar o insistente. É uma obrigação pessoal, depende de mim consertar as confusões que eu encontrar. O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesmo. Sabe quando você está fazendo alguma coisa errada e vem essas desculpinhas, essas mentiras, e você, de forma consciente, inteligente, do jeito que sabe que aquilo ali não é legal para a sua vida, e vem essas desculpinhas que você não sabia de onde vinha, agora você sabe que é dos seus sabotadores, né? Então tem todos os sabotadores explicando aqui as mentiras, o impacto que esse sabotador causa em você e nos outros, e a função original da sobrevivência, o porquê que esse sabotador existe para qualquer ser humano, você vai entender isso, tá? Então, tem tudo aqui bem direitinho. E aqui também fala do crítico, ó, quanto você é crítico a si mesmo, quanto você é crítico das circunstâncias e quanto você critica os outros, tá? Quanto você critica... Desculpa, vamos voltando aqui. Quanto você critica você mesmo, quanto você critica as situações, as circunstâncias, colocando sempre culpa nas coisas, né, que acontecem, e quanto você critica os outros. Aí ele explica aqui também, tem o trechinho do livro e tudo mais. Bacana, né, gente? Ter essa possibilidade de conhecimento é muito legal, tá? Porque a partir do autoconhecimento, como eu falei antes, a gente busca a autoconsciência, e a autoconsciência te faz dar o primeiro passo para o teu processo de mudança. Espero que vocês tenham gostado do teste. Então, vamos voltar aqui. Qual é a estratégia para você melhorar o seu QP? A estratégia 1 é você enfraquecer os sabotadores, que eu vou explicar como. Estratégia 2, fortalecer o seu sábio. Estratégia 3, fortalecer o músculo do cérebro QP, certo? Enfraquecer os sabotadores é ter um diálogo interno ali, não reforçar aquelas mentirinhas que ele conta, não reforçar aqueles comportamentos que você não quer ter. Fortalecer o seu sábio, já vou explicar também. E fortalecer o músculo QP é como eu falo muito em todas as minhas aulas. É estar mais no aqui e agora, no presente. É estar mais consciente das escolhas que você está fazendo. Então, a gente faz como fortalecer esse músculo? Para fortalecer esse músculo, a gente exercita meditação, concentração, né? Faz os exercícios diários, que já vocês tiveram uma aula lá no início do fluxo, faz os exercícios diários para manter você mais no aqui e agora, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Então, para enfraquecer os seus sabotadores. A estratégia mais eficiente para enfraquecer os sabotadores é simplesmente observando e rotulando os pensamentos ou sentimentos. Sabotadores, cada vez mais, você tem que perceber. Quando você estuda ali o teu teste, você vê as características, você já sabe qual que é o teu sabotador, você vai começar a avaliar, agora o meu executor está entrando em prática, né, em funcionamento, querendo me boicotar. O meu crítico aqui está muito evidente. Então aqui, ó, isso aqui também foi tirado do livro ali, você pode criar descrições mais personalizadas para eles. Por exemplo, o nome que dou para o meu crítico é executor. E o que eu dou para o meu hiperracional é robô. Outros chamam o crítico de Darth Vader, o insistente de Zé Ruelo, o controlador de sargento de treinamento. Então, quando você sabe que aquele é teu sabotador, se é insistente, hipervigilante, né? Os sabotadores ali que saíram no teu teste, todos saíram, mas assim, que você tem um percentual muito alto de um deles e que pode estar impedindo os teus resultados, você vai começar a dar um nome para ele. É uma coisa engraçada, porque é tão simples, tão bobo, que parece que não vai dar certo, mas dá. Então, você começa a conversar com o teu sabotador, com aquele nome engraçado que você deu, você vai tirando a força dele, tá? Você vai dizendo, sabotador fulano, Zé Ruela, você de novo aqui querendo me pegar, né? Mas percebem que você tem que estar no aqui agora para entender que aquele sabotador está querendo tomar conta de você, que está querendo guiar os teus resultados e você não quer. Aí você faz um diálogo interno ali com ele, brincando, e também não reforça aquela característica que você vai ver no teu teste, não reforça, não deixa alimentar. Eu digo sempre que
Quando a gente quer mudar algum comportamento, tem que sempre entender que o comportamento antigo é o lobo mau, o comportamento novo é o lobo bom. Então, aquele que eu dou mais comida vai se fortalecer mais. E aqui, enfraquecer os sabotadores é exatamente isso, tá? Dúvidas também, depois você pode, depois de fazer essa aula, assista outras vezes, você pode tirar lá no nosso grupo do Telegram. Lembra? Nós temos lá a oportunidade ou mandar um e-mail para eu poder tirar as dúvidas. Mas lá no Telegram é legal, porque pode ser uma dúvida de outra pessoa também, e aí eu posso gravar um áudio, fica mais fácil do que eu te responder por e-mail. A nossa comunicação se massifica muito mais se a gente puder nos comunicarmos por lá com as tuas dúvidas, tá certo? A estratégia para fortalecer o sábio é a estratégia dos 3 presentes. Pense sempre em pelo menos 3 situações em que essa suposta situação que você está vivendo, que é uma situação... Você fortalecer o sábio quando está tudo bem, não precisa. Então, nós vamos falar assim, fortalecer o sábio quando as coisas não acontecem como você gostaria. Então, quando aquelas coisas não tão boas acontecem, você tem que pensar sempre pelo menos 3 situações em que essa suposta situação vivenciada pode transformar em dádiva, 3 presentes. Gente, claro que na hora que as coisas acontecem, a gente não consegue muitas vezes validar, né? Pensar, o que eu ganho com isso, meu Deus? O que essa coisa ruim pode trazer para minha vida? Mas aí coloca ao menos assim, aprendizado, aprendizado, aprendizado. Depois, no decorrer do processo, quando a adrenalina baixar, a poeira baixar, o furacão diminuir, ou acabar esse furacão, você vai conseguir perceber mais facilmente que 3 presentes você ganha com tudo isso. Assim você está fortalecendo o seu sábio. Quando você começa a entender que tudo é para o bem, tudo é aprendizado, tudo é processo evolutivo, você vai fortalecendo cada vez mais o seu sábio. Então, na hora que aconteceu, não consegue ainda tirar um presente, um aprendizado, ao menos bota só assim, aprendizado, aprendizado, aprendizado. Se você já consegue ver, deu isso e por causa disso eu consegui aquilo, né? Possivelmente lá na frente vai ser isso. Uma coisa simples, por exemplo, você está no trânsito, você está com pressa, porque já saiu atrasado e para atrás de um caminhão que está indo muito lentamente. Você pode ficar reclamando ou dizer assim, quem sabe ele está me privando de algum acidente que pode acontecer ali na frente, sabe? É ter essa mente mais positiva sobre as coisas. Isso vai fortalecer muito o teu sábio, certo? E a estratégia, de novo, aqui, ó, de fortalecer os músculos do seu cérebro QP, atenção que puder para o seu corpo ou para cada um dos seus 5 sentidos por pelo menos 10 segundos, 100 vezes por dia. 10 segundos é o equivalente a cerca de 3 respirações. É respirar três vezes ali em 3 tempos de forma mais profunda. Prestar atenção nisso que está fazendo. Se você fizer isso 100 vezes por dia, vai começar a aumentar muito mais a tua atenção por aqui agora. Ouvir música de forma concentrada também ajuda a fortalecer o músculo do cérebro QP. E exercício físico com percepção do agora, fazendo um exercício e prestando atenção no que está fazendo. Também tem a técnica dos 3 tempos de 3 minutos, que eu já falei em algumas aulas aqui do fluxo, né? Que é parar 3 tempos de 3 minutos por dia para prestar atenção na tua respiração. Tem várias técnicas aí de mindfulness, né? Que são meditações rápidas para você fortalecer o teu cérebro QP, tá? Então, ficam aí as dicas. Você já entendeu o que é a mente sábia, a mente sabotadora, o que é o cérebro QP. Você pode assistir essas aulas quantas vezes forem necessárias. Você pode fazer o teste quantas vezes você quiser. E não fique com dúvidas, tá? Me peça se você tiver dúvidas. Eu estou aqui para te acompanhar em todo esse processo evolutivo maravilhoso para proporcionar o fluxo do sucesso com felicidade na tua vida profissional, na tua vida pessoal, qualidade de vida, os teus relacionamentos. E, como eu sempre falo, melhor do que saber é colocar em prática aquilo que a gente sabe. Então, não adianta você ter na mão uma ferramenta como esta e não colocar em prática. Não vai fazer sentido nenhum. Seu cérebro vai só engordar e você não vai fazer nada com aquilo. O cérebro vai ficar obeso, certo? Então, coloque em prática, leia, releia seu teste, imprima mesmo, leia tudo, grife, depois tira as dúvidas comigo. Se puder comprar o livro, compre o livro, leia, estude o livro, vai fazer total sentido. O autoconhecimento é a cura do ser humano. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós performamos, mais nós evoluímos e mais nós vivemos uma vida leve e feliz. Espero que você tenha gostado da aula e te vejo em breve.